No Clique Ligue de hoje estamos com craques da segurança da informação, dando dicas de como navegar na internet com segurança. E é exatamente sobre segurança que é a nossa próxima dica. As redes Wi-Fi ou wireless nos libertaram dos fios na hora de nos conectarmos à internet e são a cada dia mais populares em casas e escritórios. Mas para funcionar com segurança, você precisa ter algumas precauções. Caso contrário, seus dados como senhas de bancos, informações pessoais e profissionais podem ser acessadas por desconhecidos. Então, vamos dar algumas dicas básicas de segurança para a sua rede Wi-Fi. Primeiro, crie uma senha de acesso à rede. Quanto maior a quantidade de caracteres, melhor. A maioria dos roteadores, que são os transmissores do sinal da sua internet, já vem com 3 tipos de segurança: WEP, WAP e WPA2. Escolha sempre WPA2, pois a proteção é mais resistente e encriptada. Para configurar a opção WPA2, leia atentamente o manual do seu roteador e siga as instruções. Se você tiver alguma dúvida, existem vários fóruns na internet que podem te ajudar a configurar o seu roteador. Gostou dessa dica? Então compartilhe! Assim como no mundo real, no mundo virtual é preciso estar atento com a nossa segurança. Para conversarmos sobre esses dois mundos tão interligados, convidamos o Gabriel Coutinho de Lima, que é pesquisador de segurança da informação e sócio-diretor da Pontosec, e o José Edmir Pininga, professor da Faculdade Impacta de Tecnologia. Por Skype, o nosso convidado é o Marcelo Nigri, engenheiro eletrônico e sócio fundador da Winco Tecnologias e Sistemas. Estamos de volta aqui nesse terceiro bloco, conversando sobre tecnologias. Eu estou com o nosso convidado aqui, o Ariel Marcelo Nigri. Ariel, qual que é a dica para quem tem smartphones e está começando a acessar a internet aí de lugares públicos, etc.? É importante, primeiro, dar conta que os Wi-Fi abertos, esses que são oferecidos, você nem sabe de onde é a rede, são muito perigosos, né? Então, principalmente no que se diz respeito a informações sensíveis, se você vai acessar seu e-mail, se você vai fazer alguma coisa assim que vai circular dados pessoais, evitar fazer sobre Wi-Fi públicos. É uma boa ideia você usar um antivírus para dispositivo mobile, quando tem o AVG, ele tem uma versão muito boa para o Android, que está disponível na Play Store. Ela evita que você baixe softwares maliciosos e faça alguma coisa no seu telefone, alguma coisa que passou, que está na Play Store e não era para estar lá porque tem algum problema de Trojan, que é o maior problema dos celulares hoje. Então, é bom tomar cuidado com isso e, claro, usar uma senha no seu telefone, porque se você perder o seu dispositivo, às vezes a gente esquece de botar a senha e a pessoa que acha o seu dispositivo tem acesso aos seus dados pessoais. Na versão 4.0 do Android, por exemplo, você pode criptografar o telefone inteiro. É uma opção que já vem, é gratuita e eu recomendo que as pessoas façam. Bacana. Recomendações para telefones celulares. Mas, quer dizer, você está, por exemplo, mas você está numa área pública, você encontra um Wi-Fi disponível, você pode usar? Como é que é isso? Pois funciona da seguinte forma: dependendo do tipo de coisa que você está fazendo, é mais ou menos perigoso. Por exemplo, se você tem o Facebook, é bom você ter certeza que o seu perfil utiliza segurança com criptografia antes de usar em lugares públicos, né? Mas, de qualquer forma, o ideal é não usar, sempre que possível, não usar de lugares que você não conhece o fornecedor. Se você está no aeroporto, tem a rede da VEX, é seguro. Se você está no meio da rua e achou uma rede de um café que você não conhece, aí é mais perigoso. Redes abertas são um perigo que a gente precisa se preocupar com isso, principalmente quando vai passar senhas. Mas, por exemplo, vamos chamar o Gabriel para conversar. Qual que é o problema de você acessar o Facebook numa rede Wi-Fi aberta? O que vão fazer com o teu Facebook? Não é pior entrar num banco, né? Na verdade, não é nem o Facebook em si, né? Quando você está numa rede aberta, que não tem criptografia, os seus dados estão sendo ditos na rede, estão sendo falados pelo seu dispositivo para a rede, de forma clara, de forma que um hacker que está naquela rede pode ler. Então, se a gente está na mesma rede, numa rede pública, sem criptografia, e você de repente está acessando um e-mail que não utiliza criptografia, ou está fazendo login em um site que não utiliza criptografia, eu posso ler esse seu pedido de login e captar esses dados para mim. Então, o perigo está em usar sites ou sistemas sem criptografia e redes abertas. Bacana. Bom, Ariel, eu quero agradecer a tua participação aí por Skype com a gente. Obrigado pelas dicas. Tá bom, obrigado. Obrigado. O que é criptografia? O engraçado... No bom português, assim, para a gente entender. O engraçado é que a gente fica ouvindo aí algumas palavras. Você precisa se preocupar no mundo virtual
porque alguns sites são suspeitos, alguns ambientes são suspeitos. Mas o que é que vem a ser um ambiente suspeito, né? O que é que vem a ser um ambiente que ele é mais frágil do que outro? Claro que quando a gente faz essas comparações com o mundo real, fica mais fácil de nós encontrarmos essas correlações. Aqui em São Paulo, existe um ambiente que muita gente no Brasil conhece, chamado 25 de Março. 25 de Março é um ambiente de compras. Mas aqui em São Paulo também existe um shopping center chamado Shopping Center Iguatemi, que é um ambiente de compras. Se nós fôssemos fazer uma comparação, qual dos dois é suspeito? E por que que um deles é suspeito se os dois são ambientes de compra? A 25 de Março é um ambiente de compras. O shopping center, tirando a praça de alimentação, também é um ambiente de compras. Em um desses lugares, eu tomo mais preocupação com a minha segurança do que no outro. O que é que eu faço quando eu vou a 25 de Março? Eu tomo cuidado com alguns bens meus que eu não tomaria quando eu estou lá no shopping center, qualquer um outro shopping center de São Paulo, ou de qualquer lugar do Brasil. Nós nos preocupamos com os nossos pertences. Alguns deles a gente coloca criptografia. O que é que eu faço? Eu escondo os meus bens, né, alguns que os leves a 25 de março, ou dentro de uma carteira, ou dentro de um bolso que ninguém vai usar, que ninguém vai ter acesso. Não é que não vai usar, que eu vou usar, mas que ninguém vai ter acesso. Já quando eu estou num ambiente que tenha uma segurança melhor, essas preocupações já são de menor tamanho. Então, quando eu estou dentro de um shopping center, a minha preocupação com criptografia, ela ficou para o shopping center. O shopping center vai me oferecer essa segurança. O shopping center colocou, exceto em alguns casos que não vale comentar, que é os assaltos à joalharia, mas o shopping center colocou a criptografia para mim. Ele tem uma segurança, ele tem um ambiente mais controlado. Enquanto que num ambiente público e num ambiente que tem uma fragilidade maior, como a 25 de março, a criptografia fica para eu que tenho que me preocupar com essa criptografia. Então, a criptografia, no final das contas, é como eu faço para esconder os meus bens que eu não quero que as outras pessoas acessem. Bacana. Muito boa explicação. Eu queria chamar o William Levati, ele é da Módulo Security, tecnólogo em processamento de dados e que vai dar sua contribuição com a gente aqui via Skype, exatamente sobre isso, né? Como que a gente se protege nesse mundo tão conectado, William? A gente tem a obrigação de defender as nossas informações, sobretudo aquelas informações que são sigilosas, para as quais a gente jamais entregaria a outra pessoa, se nós fôssemos abordados como o nosso colega estava comentando, numa 25 de março ou num outro local de grande circulação. A questão, quando você trata da internet, é que num site de compras, por exemplo, você estabelece uma relação teoricamente confiável e você oferece as suas informações sigilosas como se fossem informações banais. Então, esse é o nosso grande desafio, é fazer com que as pessoas tenham o conhecimento e a impressão de que aquilo que é sigiloso deve permanecer sigiloso. Ou seja, eu só posso entregar informações quando eu tiver desejo de fazer algum tipo de compra ou algum tipo de transação com aquele determinado site. Mas tem que partir de mim. Não pode partir simplesmente de uma pergunta que me é feita dentro de um determinado site que eu vou entrar e eu vou lá e coloco essas informações de modo sigiloso. Eu queria uma pergunta básica, assim. Num cadastro simples, a gente pode dar o número do nosso CPF ou é melhor evitar isso de todas as sortes e maneiras? Eu costumo dizer sempre o seguinte: quando você entra num site e você está buscando fazer esse cadastro, você precisa saber se ele é confiável. Então, se você tem a certeza de que esse local que você está fazendo a sua compra, ele é confiável, você pode preencher essas informações. Agora, se você entra num site, esse site te faz uma pergunta para fazer um cadastro, por exemplo, para receber um e-mail de promoções e te pede o CPF, é melhor você não dar. Mas o que dá para fazer com o CPF de uma pessoa? Deixa eu puxar aqui rapidinho, Gabriel. Gabriel, o que dá para fazer com o CPF de uma pessoa? Dá para levantar muitas informações das pessoas, até pelo próprio sistema da internet. Hoje em dia, você pagando na internet, você consegue levantar muitas coisas financeiras da pessoa só pelo CPF. Então, é arriscado. É como ele disse, né? Por exemplo, você vai entrar no site para fazer um download, pedir o CPF,
Você precisa fornecer seu CPF para fazer um download? Acho que não. Então, acho que não precisa colocar. Acho que, de repente, você vai fazer um cadastro numa loja, algo que você está pagando, está comprando, talvez seja mais interessante você fornecer realmente seu CPF. Mas para algo como fazer um simples download, eu não vejo necessidade. Então, se você não vê necessidade, acho que não vale a pena você passar essa informação. E para, por exemplo, uma ação promocional, publicidade, uma campanha, você quer participar de algum tipo de sorteio, de uma marca famosa, etc. Vale a pena dar o CPF ou é melhor evitar? Existe risco de você participar fornecendo seu CPF até para uma marca boa? Bom, nós também precisamos lembrar o seguinte, que quando nós somos convidados a nos cadastrar em qualquer que seja a promoção, mesmo as promoções físicas, nós também precisamos lembrar o seguinte, que o CPF ele sempre foi público. Se nós olharmos as folhas do talão de cheque, o meu CPF está lá explícito. Então, o CPF pode ou não ser uma informação muito perigosa de passar adiante, mas ele já é explícito. Se você entrar lá no site da Receita, você pode pesquisar o nome das pessoas pelo CPF. O grande desafio não é passar o CPF, o grande desafio é eu me preocupar com minhas outras informações que elas podem me comprometer mais ainda. Veja o seguinte, digamos que você recebeu uma solicitação de cadastro. Se cadastre nesse site para você receber informações a respeito da TVT, porque a TVT tem programas muito bons, você vai lá e se cadastra. Qual é a chance de você colocar a mesma senha que você usa no Facebook, a mesma senha que você usa no Gmail? A chance é muito grande. Essa é uma boa então, dica. o desafio não é você passar o seu CPF ou o seu RG, mas sim você passar uma outra parte da informação que ela começa a se tornar muito complicada, porque você não decora muitas senhas. Para isso, você tem uma senha só que coloca em todos os sites. Isso é perigoso. William, qual que é a tua dica aí, a tua dica para essa questão da senha? Ele foi muito feliz nessa colocação. Por isso que a gente fala em informações sigilosas. Isso envolve RG, CPF e principalmente senha. Né? Uma pesquisa recente mostrou que um cidadão comum ele tem aproximadamente 16 senhas se ele tiver o uso de 2 redes sociais, 2 bancos e se ele trabalhar. Ou seja, você tem uma senha dentro do seu emprego, você tem uma senha para acessar um banco, você tem outra senha para acessar outro banco e o recomendado é que você tenha de fato senhas diferentes para cada coisa dessa. A dica que a gente sempre dá para que essas senhas possam ser lembradas é você utilizar frases de passagem e com essas frases de passagem você poder recordar detalhes sobre essa senha. Então, frases de passagem podem ser as mais variadas possíveis, como por exemplo, hoje está fazendo sol, e você se lembrar das primeiras letras dessa frase, né? O hoje, o H, o está, o E, o F, né, de fazendo e o S de sol. E aí você, junto com isso, colocar caracteres que possam te lembrar exatamente desses números. Então, para o hoje, você pode utilizar um H8, porque seria a 8ª letra do alfabeto. Né? O E5, então você já teria H8, E5, o F, e assim por diante. Você monta uma senha com 8 caracteres, se lembrando dessa frase de passagem. Claro que essa frase que eu dei aqui foi muito simples, mas cada um de nós tem uma frase emblemática. Quer seja com seu filho, quer seja com seu amigo, quer seja com seu time do coração aí que está fazendo algum tipo de coisa muito importante. Então você vai se lembrar naquele momento de como é que você construiu a sua senha. E você vai ter acesso às suas informações, evitando que você possa passar por um processo de fraude, utilizando a mesma senha para todos os lugares, que é a coisa mais comum, ok? Né? Quando eu disse aqui 16 senhas, conheço muita gente que tem uma senha só para acessar esses 16 sistemas, essas 16 bases de dados. Uma excelente dica. Muito obrigado aqui pela tua participação, obrigado por essa dica super valiosa. A gente vai ter que encerrar o programa. Gente, eu agradeço a você também que nos acompanhou até agora e que pode assistir a esse e a outros programas aqui no portal da TVT. O endereço é tvt.org.br ou, se preferir, pode também baixar o nosso aplicativo para Android e ver no seu celular. Você também acompanha o que acontece aqui pelo Facebook, é só procurar por /RedeTVT e no Twitter é só digitar @RedeTVT. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento na internet. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.